Para você que quer saber qual será a próxima movimentação do Bitcoin e você quer também ficar por dentro de tudo o que aconteceu essa semana, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar trazendo todas essas informações para vocês. Então, a primeira coisa que nós tivemos foi o FOMC, que acabou acontecendo na quarta-feira, onde que eu fiz uma live fazendo a tradução simultânea. E dentro do FOMC eu gostaria de estar pegando e fazendo um resumo de 3 pontos que chamaram muito a minha atenção. O primeiro deles é que, como vocês já devem ter visto, não tivemos nenhuma modificação na taxa de juros. Segundo ponto que eu achei muito importante também é que o próprio Fed acabou falando sobre a incerteza que acabou aumentando nos Estados Unidos. E isso acabou acontecendo devido às tarifas e devido também ao fato que eles não conseguem estar precificando exatamente como que essas próximas tarifas vão estar impactando também o futuro da nação americana. E o terceiro e último ponto que eu fiquei muito feliz quando acabei vendo isso acontecer foi que tivemos uma redução de 25 bilhões para 5 bilhões em retração de liquidez do mercado. Ou seja, quando estamos falando sobre política monetária, temos o período de QT e período de QE. Período de QT é Quantitative Tightening, quando o próprio Fed está retirando a liquidez do mercado. E o período de QE é quando eles estão injetando muita liquidez do mercado. Então, estávamos vendo uma redução de 25 bilhões de dólares e acabou sendo diminuída para 5 bilhões. Isso não foi um corte, porém foi uma redução de 80%. E com essa redução de 80%, podemos até considerar que 5 bilhões é praticamente zero. Então isso daí foi uma notícia muito bullish, porque é uma questão de pouquíssimo tempo para que conseguirmos ver o M2 subindo e o Global Net Liquidity também subindo. O mercado gostou bastante dessa notícia e não foi à toa que podemos ver que o Nasdaq acabou respondendo muito bem com essas notícias. Como vocês sabem, eu gostaria no mínimo de ver o Nasdaq consolidado acima de 20 mil dólares e nesse exato momento ele está em 19.753. Então, muito bom mesmo. Antes ele estava beirando aqui com suporte em 19 mil e vocês podem ver claramente que o volume comprador está se manifestando muito bem. Então esse daqui foi muito bacana. E além disso também tivemos no SP500 uma bela recuperação como acabou tendo no Nasdaq. Porém no SP já queremos ter uma recuperação um pouco mais significativa para o mercado voltar a ficar muito bullish. Seria praticamente uma alta de 6%. Mas essa incerteza do mercado faz com que seja difícil para o mercado conseguir no curtíssimo prazo voltar para lá. E outro ponto que é muito importante é que essa redução que nós tivemos no QT, essa redução de freio, não vai fazer com que a liquidez entre de um dia para o outro no mercado. Não é hoje e nem amanhã que os bilhões e trilhões de dólares já vão estar sendo injetados no mercado. Isso é um processo que demora muitos meses. Então, não achem que tudo vai mudar do dia para outro. Tudo é uma questão de processo. E saibam também que para sairmos de um período de QT e entrar para o período de QE, necessitamos de um ponto-chave que seria ter a taxa de juros perto de 0%. E a partir do momento que essa taxa de juros está a 0% e que essa taxa de juros não consegue fazer uma pressão forte o suficiente para estar conseguindo trazer o resultado de uma redução na taxa de juros, aí a gente entra em algo mais complicado que é chamado Lower Zero Bound. Ou seja, resumindo isso de um jeito simples, não teremos um período de QE, a não ser que as taxas de juros cheguem perto de 0%. E atualmente, como dito já várias vezes, está entre 4,25% e 4,50%. Além disso, na quinta-feira, que foi ontem, tivemos uns dados muito importantes aqui no Crypto Summit, onde que eu vou estar resumindo para mim os pontos que foram mais importantes. O primeiro foi quando o presidente dos Estados Unidos afirmou que ele quer transformar os Estados Unidos na indiscutível superpotência do Bitcoin e na capital mundial das criptomoedas. E já sabemos também que outras nações ou até grandes potências internacionais, como a Alemanha, por exemplo, eles estão querendo também seguir um caminho similar. Então isso daí é muito positivo. E além disso também, durante o Crypto Summit, um ponto que eu achei crucial foi quando o Trump ele acabou criticando as ações regulatórias passadas no setor cripto. E ele também pediu para que o Congresso aprovasse uma legislação para criar regras simples e de bom senso para as stablecoins.
Porém, tem que ser criptomoedas lastreadas no dólar, ou seja, seriam stablecoins. Mas esse tipo de argumento e esse tipo de discurso que ele já vem trazendo, ele continua abordando, é algo muito positivo para o futuro do mercado cripto. Inclusive, gostaria até de estar compartilhando com vocês uma coisa que eu acabei criando eu mesmo, que foi para mostrar a quantidade de M2 e Global Net Liquidity. Vocês já devem ter ouvido falar várias vezes sobre a quantidade de M2 e também a quantidade do Global Net Liquidity. E qual que é a diferença dos dois? O M2 global é a quantidade de liquidez que nós temos circulando dentro da economia, porém não necessariamente nós temos essa liquidez que está entrando dentro do mercado cripto ou que está entrando dentro do mercado financeiro. Então é por isso que eu sempre gosto de estar separando e dividindo esses daqui em dois. Primeiro ponto, estamos em uma tendência de alta ou não estamos? Nesse caso, estamos em uma tendência de alta, ou seja, globalmente nós temos mais liquidez sendo impressa do que retirada do mercado. Porém, quando paramos para olhar o Global Net Liquidity, estávamos com topos e fundos descendentes, ou seja, dessa liquidez não estava entrando necessariamente dentro do mercado financeiro, mas vejam só que eu tracei um canal de queda e que agora nós estamos indo para um breakout. E a perspectiva internacional é que tenha mais dinheiro entrando no mercado. Primeiro, Trump ele está tendo que imprimir muito dinheiro ainda esse ano para estar conseguindo pagar a dívida dos Estados Unidos. A Europa está prometendo, devido à guerra e outras condições também, gastar uma fortuna de dinheiro em tudo que é armamento, defesas e outras coisas. Isso daí vai ser pago com que dinheiro? Um dinheiro novo que vai ter que ser impresso. Se pegamos a segunda potência mundial também, que é a China, eles estão sofrendo de pressões deflacionárias. E nós sabemos muito bem que quando tem impressão de dinheiro, gera inflação. Então isso tudo vai estar facilitando para que tenhamos mais dinheiro entrando no mercado. Mais dinheiro entrando dentro do mercado, quer dizer, mais dinheiro entrando no mercado financeiro e, consequentemente, mais dinheiro também entrando no setor de criptomoedas. Então isso daí, gente, está sendo muito, muito, muito bom. Como eu disse mais cedo, no começo desse vídeo, isso daí vai ser um tipo de movimentação que estaremos sentindo muito os resultados daqui a alguns pouquíssimos meses. Inclusive, quando estamos falando sobre precificação de mercado, o mercado está precificando para que tenhamos mais corte na taxa de juros nos Estados Unidos a partir do segundo semestre, que seria no dia 18 de junho. Aqui, já 80% do mercado acredita que teremos um corte ou de 25 pontos, que seria 0,25%, ou um corte de 50 pontos. Isso daqui é bacana demais. Então a perspectiva é que o mercado consiga dar uma boa recuperada ali mais ou menos no começo do mês de maio, na transição para o mês de junho, porque sempre tem essa precificação antes do começo dessa movimentação. Mas até então, nós estamos hoje no dia 21 de março. Então, o que eu acho que poderia estar acontecendo no preço do Bitcoin, como eu estava falando para vocês? Isso daqui é muito importante. Primeiro ponto que nós estaremos olhando são os dados dos ETFs. Por quê? O inflow e outflow desses dados aqui pode estar trazendo uma claridade muito grande para a gente. Por exemplo, para vocês terem uma bela noção aqui, nessa linha amarela é a quantidade que nós temos do valor do preço do Bitcoin. Nessa parte verde, a quantidade de compras nos ETFs e a quantidade em vermelho, a quantidade de vendas. E vejam que a curva do Bitcoin vem seguindo sempre a mesma movimentação que nós temos de inflow e outflow. Ou seja, a partir do momento que tem muitas pessoas comprando, que a gente vê esse verde se manifestando, o preço do Bitcoin subiu bastante. De repente, o vermelho se manifestou mais do que o verde, o preço começou a lateralizar, a cair. Mais uma vez, aqui ficou lateralizado porque estava meio que no 50-50. A partir do momento que o verde começou a se manifestar, o preço voltou a subir. E agora nós estamos aonde? Vimos que o preço do Bitcoin chegou a 110 mil dólares e que de repente ele começou a despencar. E isso é porque estávamos tendo mais dinheiro saindo desses ETFs e acaba impactando diretamente dentro do preço do Bitcoin. E atualmente, como vocês podem ver, o volume comprador está voltando a entrar no mercado. Então, como eu acabei de trazer para vocês, em macroeconomia já está fazendo sentido para que a gente consiga ver uma recuperada. Nos dados geopolíticos também está se encaminhando para exatamente a mesma direção.
E nós temos também aqui no calendário econômico, que foi algo que foi abordado durante o FOMC, e nós temos muitas notícias positivas. Non-farm payrolls veio positivo. Taxa de desemprego veio positivo. Por quê? Ele veio acima do precificado. Então, quando ele vem acima do precificado, isso daqui é positivo para ter um corte na taxa de juros. Então, gostamos muito disso. O JOLTS também veio do jeito que o mercado havia precificado antes. Isso é muito positivo também. A inflação de 3% diminuiu para 2,8%. E como vocês sabem, se a inflação está caindo, a taxa de juros também vai cair. Com a taxa de juros caindo, as pessoas têm mais facilidade de conseguir pegar o empréstimo. E parte desses empréstimos, parte desse dinheiro vai entrando dentro do mercado financeiro e no mercado de criptomoedas também, e é isso que nós estamos querendo. Então, como vocês podem ver, os dados do calendário econômico também estão alinhados para que em breve o mercado consiga se recuperar. Mas então, Henrique, se você está falando que tudo é bearish, qual que será a próxima movimentação do Bitcoin? Será que ele vai estourar a tampa de 100 mil dólares? E é isso que nós estaremos abordando aqui agora no Price Action. Estávamos em uma tendência nítida de alta aqui no Bitcoin, ele estava subindo, marcou o topo em 110 mil dólares. Depois que ele marcou esse topo, nós vimos o quê? Que ele perdeu essa linha de suporte que era muito importante, que estava localizado ali em 90 mil dólares. Depois que o preço acabou se consolidando abaixo dessa linha muito importante, desse suporte, quer dizer que oficialmente entramos em uma tendência de baixa. Então, vou estar pegando o ponto mais alto dessa tendência de baixa, que foi o último e mais alto, e eu vou estar pegando o fundo mais baixo, que foi em 76.560 dólares. Tracei uma retração de Fibonacci e vejam só qual foi a movimentação. Foi exatamente o que estávamos falando sobre ali nas lives e acabou dando muito bom. Que foi o quê? Marcamos o fundo, depois o preço veio lateralizar dentro desse BB+, que é um ponto de bloco muito interessante. Depois que ele veio aqui, qual foi a movimentação que falamos sobre? Que o preço estaria buscando entre o 0,5 e 786, porém a operação que eu acabei passando para vocês e a operação que eu acabei passando dentro do grupo privado também foi entre esses dois. O mercado veio, bateu cravado no 618 e depois voltou a estar mostrando uma tendência de baixa. E isso acontece pelo simples fato, gente, que a partir do momento onde nós temos muitas notícias bullish e que todo o mercado começa a enxergar que a única coisa que faz sentido é para que o mercado suba para sempre, o que acaba acontecendo? Nós temos queda mais uma vez para estar vindo captar liquidez. Então, veio buscar a partir da liquidez que estava acumulado dentro dessa região, que nós vimos e que nós estaremos olhando em breve, e agora a tendência é para que caia, para vir retestar esse fundo aqui, que nós chamamos de Previously Weekly Low. Quer dizer o quê? Da semana passada, o ponto mais baixo. Então, o mercado veio, caiu como imaginávamos, veio bater no ponto que nós queríamos mais uma vez, e agora a maior probabilidade dele estar caindo mais uma vez para estar vindo retestar esse ponto. Em questão de operação, já abri minha posição de short como eu passei para vocês, o stop loss está aqui acima dos 786, enquanto estivermos dentro dessa região, principalmente do breaker block, vocês podem ver que nessa movimentação de sexta-feira, nós estamos com um doji aqui acontecendo. Então foi queda, indecisão, a maior probabilidade não deixa de ser de queda para vir estar captando pontos de liquidez. E esses pontos de liquidez estão exatamente aqui. Se eu pegar a liquidez que foi acumulada nos 3 últimos meses no Bitcoin, vejam só como é que o mercado sempre vem buscar. Vejam só, quanto mais claro for a cor, quanto mais liquidez tem acumulado. Aqui tinha um verde, o mercado veio buscar e ele reintegrou. Vejam só a movimentação. Foi uma queda para buscar liquidez, depois ele veio recuperar liquidez das pessoas que estavam shortando, caiu novamente. Mais uma vez ele veio captar liquidez, subiu para pegar liquidez novamente e continuou caindo. Pegou um pico de liquidez, pegou 2 picos de liquidez, pegou 3 picos, mais uma vez ele veio subir para pegar a liquidez de quem estava shortando. Isso é o que nós chamamos de short squeeze. Então, em tendências de queda, nós temos short squeeze para vir estar pegando a liquidez das pessoas que estão shortando e longando ao mesmo tempo. Então, vejam só que em 76.500 dólares, tivemos uma grande caça à liquidez, porém,
Aqui até 75 mil dólares, nesses 3 últimos meses ainda temos um grande pico de liquidez. E em questão de probabilidade, 8 a cada 10 vezes o Smart Money vem pegar esses picos de liquidez. Então já seria um momento ali de dúvida, será que o mercado vai vir buscar? Eu ficaria muito surpreso caso não viesse buscar, até porque, de acordo com as movimentações que nós temos dentro do mercado, não faz sentido a gente ter uma reversão tão óbvia desse jeito. Seria muito mais interessante vir fazer um fundo duplo para depois o mercado se recuperar. Até porque para forçar grandes movimentações de alta, o institucional precisa ter liquidez. E essa liquidez, como nós vimos, está situada um pouco aqui embaixo. Então, como eu falei para vocês, eu estou shortado, botei meus pontos de stop loss. Quando e o que eu precisaria ver para estar deixando de acreditar nessa eventual queda e surfando nessa tendência de alta? Seria a partir do momento que a gente enxergar uma consolidação acima desses 786, que seria acima de 91 mil dólares. A partir do momento que o preço do Bitcoin conseguir se consolidar e começar a fazer topos e fundos ascendentes, aí quer dizer que eu vou estar com minha posição comprada, que eu já tenho de hold, ganhando muito dinheiro, e a partir do momento que eu tomar esse stop loss, vou estar preparando uma operação exatamente para estar surfando essa alta novamente. Porém, mais uma vez, só para ficar bem claro, eu acho que o mercado vai cair depois dessa queda. O Bitcoin nas próximas semanas e meses vai se recuperar e vai estourar a tampa de 100k. E quando ele estourar a tampa de 100k, se preparem porque os preços vão subir de um jeito bem mais agressivo do que as pessoas imaginam. Só que essa movimentação não vai estar acontecendo hoje nem amanhã, então vocês têm que ter muita paciência e gerenciar o seu risco para conseguir aguentar pancadas dentro dessa região. E caso o preço continue a cair com mais agressividade, temos 2 pontos que eu gostaria de estar compartilhando. Primeiro, da tendência de alta retração de Fibonacci, um suporte muito interessante seria 76 mil dólares, onde que vimos que tem um grande pico de liquidez. E além disso também nós temos o suporte ultimatum, que seria entre 73 e 800, com um grande fundo ali em 70 mil dólares. Isso daqui, se não tivermos um cisne negro, não tem como o Bitcoin vir estar buscando abaixo dessa região. Então, o gerenciamento de risco é recomendado estar segurando pancadas dentro dessa região. Em questão de Ethereum e as altcoins menores, elas vão estar seguindo a movimentação do Bitcoin. Então, é por isso que eu vou estar me concentrando nela, tudo bem? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem gostou, deixa um like. Para você que não me segue, só botar para me seguir. Tamo junto demais e a gente se vê na próxima semana. Valeu!